E aí, gente, tudo bem ou não? Tá aí começando mais um Pode Contar Tudo. Que satisfação de ter você mais uma vez. Né? Todas as semanas nós trazemos aí uma personalidade pra gente bater aquele papo legal, trazendo também informações para você que gosta desse canal, para você que compartilha. Só lembrando, gente, que ao decorrer da semana você acompanha os cortes, né? Muita pessoa aí prefere ver os cortes lá no Instagram, no @PodeContarTudoMT. Você pode ir lá no Facebook, tem muita gente ainda que tem o Facebook, no TikTok, no Kawaii. Então você pode acompanhar aqui, pode contar tudo nessas plataformas. Gostaria de agradecer aqui, né, a parceria da Webnet Internet, que patrocina esse canal. Gostaria de agradecer a Claudemíria, né, que faz aqui os cortes e a parte técnica, né, desse podcast. E a você, né, você que acompanha. Aonde tem internet, a gente alcança toda essa galera maravilhosa e já vamos fazer quase um ano aí que Pode Contar Tudo. E hoje nós estamos recebendo aqui a ilustre presença da mentora de desenvolvimento de pessoal, Jaqueline Schirmer. Isso? É isso. Falei certo? Falou certo. É alemão? É alemão. Opa, seja bem-vindo aqui ao nosso Obrigada. podcast. Até que fim, né? Nós acertou. Deu certo, agora deu certo. A Jaqueline é uma pessoa que a gente já agendou faz uns dias, né, Jaqueline? É, já. Só que sempre surge um imprevisto, né? Sempre surge alguma coisa e acaba atrasando, mas tudo na hora certa, né? A vida da Jaque da Pica-Pau. É. Pode ser? Exatamente, é Jaque da Pica-Pau. Por que surgiu isso? O pessoal chama de da Pica-Pau? Você sempre trabalhou na Pica-Pau? Então, na verdade, assim, Zé, eu, na verdade, vim do Rio Grande do Sul para cá para trabalhar no Hospital Municipal como técnica em radiologia. Uhum. E eu vim para ficar um ano aí, pegar uma experiência e voltar para o Rio Grande do Sul. Mas aí eu acabei conhecendo meu esposo e fiquei por aqui, tô até hoje aqui em Aripuanã, né? Sempre assim, as histórias. É sempre assim. E aí eu até aí saí do hospital e fui ajudar o meu esposo na loja, então, né? E aí, como é a Pica-Pau Máquinas, e eu fiquei conhecida como a Jaque da Pica-Pau. É tipo assim, você olha no mapa lá, tá lá. Rio Grande do Sul, lá embaixo. Aripuanã tá lá na ponta. Como que você descobriu aqui a nossa região? Então, lá no Rio Grande do Sul, na época em que eu me formei, os profissionais se aposentavam e permaneciam exercendo as suas funções. Então, não havia muita abertura para quem estava se formando recentemente, né? Uhum. E aí você se forma, você quer trabalhar, né? Você quer ganhar teu dinheiro e tal. E aí eu tinha uma amiga da minha cidade que morava aqui, a professora Ângela, que dava aula de inglês. Uhum. Aí eu um dia conversando com ela, ela falou, né? Ah, Jaque, estão precisando de alguém aqui no raio-x aqui no hospital. Eu vou falar com o Valdeci, que era o secretário na época, né? E vamos ver se conseguimos encaixar para você. E aí ela me retornou e falou, ó, a vaga é tua. Pega suas coisas e vem embora. E aí minha mãe, quando eu falei para ela, eu falei, mãe, arrumei um serviço. E tal, faceiro e tal. Mas onde que é? E ela tava na escola ainda, eu mandei mensagem pra ela. Aí eu falei, mãe, é Aripuanã, Mato Grosso. Nossa, ela foi olhar no mapa. Aí ela falou, você não vai, porque você tá ficando louca. Olha a distância lá no outro lado do Brasil, não sei o que, enlouqueceu. Aí eu falei, pai, eu arrumei o serviço, eu quero ir trabalhar. E agora? A mãe não quer deixar eu ir. Ele falou, não, eu vou dar o dinheiro e você vai. E aí eu peguei 2 malas, minhas coisas e vim embora. Mas você já tinha essa experiência de morar sozinha, assim? Eu morava enquanto eu estudava, né? Aham. Mas essa distância eu nunca tinha saído. Da família. Mas eu acho que assim, quando a gente tem uma oportunidade, não importa onde ela seja. Se colocou, a gente tem que tentar. Eu acho que a gente tem que ter coragem e às vezes, por mais que você tenha medo, né, do novo, a gente tem que se desafiar. Uhum. E realmente é 3.150 km, né? Bastante, da minha família. Não dá nem pra ir a pé. Não, de jeito nenhum. Foi muito desafiador, né? Porque tipo, eu nunca saí muito ali do que era a nossa... Porque lá tudo é perto, né? Uhum. Eu estudava em Juí, dava umas 2h30, 3 horas da minha mãe.
E quando o ônibus começou a entrar do Mato Grosso do Sul para cá, nossa, 16 anos atrás a realidade era bem outra. E era a época ainda que tinha os acampamentos do MST e tal, era tudo bem. E eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Aonde que eu tô indo? Mas enfim, embarquei em Juína e aí na estrada o ônibus fazia assim, de um lado para o outro. Aí de Juína aqui você gastou o mesmo tempo de Juína ao sul. Já de Juína ao Rio Grande do Sul, né? Então, lá a realidade é totalmente outra, né? Por mais que tenha passado 16 anos, o Rio Grande do Sul é bem mais desenvolvido, porque lá tudo é... Pode até ter ainda estrada e chão, mas tudo é perto, né? E o ônibus aqui, quando eu cheguei, o ônibus daquela altura para poder entrar e aí andava na estrada de um lado para o outro. Eu não preguei o olho até chegar aqui, era de noite ainda. Eu falei, pronto, minhas malas, agora eu vim só com as minhas malas, vou chegar sem mala, né? Porque pensei, deve que abriu, caiu, voou tudo, né? Mas enfim, cheguei aqui, eram as 2:30 da manhã. E aí ela foi me buscar e eu já vim então com um emprego, né? E aí acertei tudo na secretaria e comecei a trabalhar no raio-x no Hospital Municipal, ainda quando era aqui embaixo. Uhum. E foi muito bom, foi uma experiência muito grande para mim, porque eu acho que a gente tem que se colocar no lugar do outro, né? E trabalhando ali dentro não tem como você não fazer isso. São pessoas que realmente estão ali porque precisam, né? Que o hospital é um lugar que a pessoa não vai passear. Ela não vai lá para dar risada, para brincar. Então, para mim foi muito enriquecedor eu trabalhar ali e ter essa oportunidade. Mas, enfim, aí eu cheguei aqui com... Deixa eu ver, acho que uns 3, 4 meses que eu tava aqui, eu conheci o Aguinaldo, que todo mundo conhece também, né? O Aguinaldo da Pica-Pau. Que é meu esposo. E aí você falou, não volto mais pro sul. Então... E era 1 ano, né? 1 ano. E aí eu acabei engravidando e a gente decidiu tentar a vida junto, né? Uhum. Então a gente tem a Milena, o Luiz Fernando. E aí depois eu acabei saindo do hospital e fui pra loja com ele, que daí eu fiquei conhecida como a Jaque da Pica-Pau, por causa da loja, então, né? Da Pica-Pau Máquinas. Então, por causa do meu esposo. Então, como você falou, você é formada em radiologia. Isso. E hoje você trabalha na mentoria, né? Trabalhou um tempo, acredito que, né, ajudando o esposo ali como vendedor. Trabalha ainda, ali, né? Trabalha, né? E como que é? Como que surgiu isso aí na sua vida? O que despertou em você? Como que era o seu pensamento, a sua estrutura de pensamento quando mais jovem? O que você queria ser? Então, na verdade, assim... Eu sempre quis trabalhar com gente, com público, né? Porque eu sou uma pessoa muito falante, de estar no meio das pessoas. E a loja em si já faz isso, né? Porque você convive com pessoas o dia inteiro. E... eu também não abandonei e não abandono, né, a loja junto com meu esposo, porque é da onde eu surgi, da onde eu vim. O que eu estudei agora também vem dali, né? Então a gente tem que honrar a nossa história, da onde você veio, da onde tudo começou, que é o que trouxe até aqui. E então eu concilio a parte da loja com essa parte do desenvolvimento humano. E isso surgiu para mim numa época... Na verdade, quando eu tive o meu segundo filho, Luiz Fernando, ele teve refluxo e ele engasgava e a gente acabava tendo que correr com ele para o hospital e tal. E aquilo acabou desencadeando uma depressão pós-parto, ansiedade. E então eu vinha numa busca constante por me entender, por me conhecer. E 2 anos atrás, aí eu, enfim, tratei minha ansiedade e tudo. Graças a Deus, eu acredito que de toda a dificuldade também a gente tem que tirar o lado positivo, que se eu não tivesse de repente vivido aquilo, eu não tinha despertado essa busca, né, por me conhecer, por me entender e entender tudo que se passa na vida da gente. E 2 anos e meio,
quase 3 anos atrás, eu busquei fazer a formação em coach e analista comportamental, exatamente para mim entender como que eu poderia lidar com essas situações minhas, com as coisas que acontecia comigo, para mim me entender. E aí eu comecei e concluí aquela formação. Aí depois daquilo eu me encontrei. Eu falei, não, cara, isso aí não é só sobre mim. É um propósito, né? Que eu encontrei para mim poder ajudar outras pessoas. E depois dessa formação, eu falo que desenvolvimento humano ela é uma busca constante por aprendizado, né? Porque sempre tem mais para você aprender. E aí eu fiz treinador comportamental de alto impacto pelo IFT em São Paulo, que eu falo assim que foi um divisor de águas na minha vida, né? Porque lá você acessa todas as emoções que você tem, que um ser humano pode ter dentro, né? Uhum. Então, lá você vê que a raiva, ela pode ser... como é que eu vou te falar? Você despertar a raiva para fazer algo que seja positivo, entende? É um sentimento que pode reverter. Exatamente. Porque ela pode gerar em você algo que vai fazer você curar algum trauma. Então, através das dinâmicas, tudo, eu fui, assim, aprendendo a lidar comigo mesma. Aprendi a entender sobre o que acontecia, o porquê, a separar as emoções, né? E aí eu concluí, então, a formação, que é 1 semana lá. Imerso, 1 semana, dia e noite. A gente parava 1h30 da manhã. 2 horas ia dormir, no outro dia 8 e pouco voltava de novo, fiquei acho que uns 2 meses sem voz. Mas eu falo assim que é libertador. Uhum. E aí então, quando você entra ali, você não para. Quando você começa a sentir o tanto que aquilo faz bem para tua vida, você só quer aprender mais. Você só quer aprender mais. Porque o nosso cérebro ele é muito, muito inteligente. Uhum. Tudo que você quiser, você consegue desenvolver, né? Então, basta você se conhecer e se entender. Aí, depois dessa formação, então, aí, com eles mesmo no instituto, eu tô fazendo constelação familiar, PNL, e fiz hipnose, reiki. Então, é uma área muito vasta que você... Agora não para mais, né? Porque, não. Na verdade, a mentoria é uma evolução de um sentimento, né? Que você vê a necessidade de usar como exemplo você para começar a ajudar as outras pessoas. Porque é uma evolução. Sim. Na verdade, a mentoria, ela nada mais é do que você encurtar um processo que, de repente, eu levei 10 anos para mim desenvolver tudo isso na minha vida e eu tô até desenvolvendo uma metodologia onde encurta tudo isso, entende? Através de ferramentas dinâmicas, você consegue trabalhar isso e assim como eu consegui, então é uma forma que eu consigo expandir isso para ajudar outras pessoas, né? Você levar algo que você viveu, que outras pessoas vivem, para facilitar e encurtar o caminho. E quem são essas outras pessoas? Qual é o seu público? O meu público é feminino. Então, essa mentoria, a metodologia que eu estou desenvolvendo é para o público feminino, né? Onde ela é baseada em você se conectar, se conhecer, conectar com sua essência e... Para daí, então, a partir do momento que você se conecta com você, que você se conhece, sabe quais são suas dores, o que você tem que trabalhar e curar, que você consegue, então, se enxergar como uma prioridade na tua própria vida. Porque, geralmente, a mulher, ela se coloca em último lugar, né? Ela cuida dos filhos, marido, trabalho, tudo, e ela fica em último. Mas aí, até que ponto que isso... é viável, porque se eu não estiver bem comigo, como eu desenvolvi crise de ansiedade, como que eu vou cuidar do meu filho que era um bebê? Como que eu vou cuidar de uma empresa com meu marido? Como que eu vou cuidar de uma casa? Então, eu acho que é você se conectar com você mesmo e ser sua prioridade
Porque o nosso lar é nossa casa, é nosso corpo e nossa alma. Então eu tenho que estar bem para mim poder, então, ajudar os outros, né? Uhum. Essa mentoria, ela é capaz de desenvolver em mim, tipo assim, mudar a minha vida emocional e também financeira, ou não? Sim, porque ela é baseada dentro da sistêmica, né? A sistêmica é o quê? É nós trabalhar a nossa ancestralidade, que é a base de tudo isso, né? Porque todos nós pertencemos a um sistema. Não importa qual seja. Você está aqui no seu trabalho, então você está inserido num sistema. Na sua família, você está inserido num sistema. Então, é você encontrar o seu lugar de ordem dentro desse sistema, se conhecer e tomar o seu lugar para você conseguir, então, seguir o que você veio ser, entende? Porque muitas vezes, se você estiver em desordem, você não consegue. Uhum. Então, tipo, trabalhar com autoestima não é coisa para amador, né? Não. Você tem que estar com o seu autoestima também ótimo. Como que você Exatamente. trabalha essa questão do seu autoestima? Então, essas ferramentas que a gente utiliza nos métodos, a gente também usa com a gente mesmo. E eu também tenho meus mentores, né? Eu também tenho os meus mentores que me auxiliam, que me ajudam, então, até eu chegar até onde eu tô hoje, né? E não para por aqui, que, como eu falei, cada vez a gente vai aprender mais, vai buscando mais. Então, eu acho que, assim, a mentoria, ela é muito válida, porque ela vai te ajudar a você elevar o teu nível, tanto emocional, como você falou, financeiro, porque a gente tem que ter um equilíbrio, né? E se eu tiver em desequilíbrio com um desses pontos, não vai. Porque não adianta eu querer alinhar um e o outro tá pendente. Então, é você tentar reorganizar e chegar num contexto onde você trabalha isso para você mais ou menos equilibrar. E perfeito ninguém é, né? Mas para você tentar sempre saber como você lida com aquele sentimento e com aquela situação, né? Pra gente se tornar mais resiliente, se adaptar mais fácil, né? E existem técnicas aí para mentalizar afirmações positivas? Existe. Eu até tô fazendo umas formações com a Elaine Ourives, né? Que é da cocriação, né? Então, tudo que você pensa, você vê. Tudo que você vê, você cria. Então, tudo que você quiser criar, você cria. Só que você tem que mentalizar e você tem que enxergar como se você tivesse já realizado. Entende? Você tem que ter esse nível de entendimento que se você tem um sonho, você idealiza ele, você tem que tentar visualizar como se já tivesse realizado. Até essa questão, lá na formação do treinador comportamental, a gente fez a carta da emotização, né? Que é você escrever lá em todas as áreas da tua vida como que você quer estar, vamos supor, daqui 6 meses. E daí, por 21 dias, você lê aquilo lá e visualiza. E realmente acontece. É uma coisa assim, fora de base. Eu não sei se você conhece o The Secret, que é um livro que fala que fala sobre o segredo, né? A gente, quando vai ver ele na livraria, você vê lá com The Secret, né? Que é o segredo. Que ele fala sobre a força da atração. Sim. Ele fala bem sobre isso, né? Você pode materializar, né, um desejo. Então, é isso, né, Zé? É você criar algo que você sabe que você consegue realizar e você trabalhar para que ele se realize, né? Não é só eu quero isso, eu vou imaginar, vou enxergar como se tivesse realizado, mas você traçar uma forma que você consegue realizar, né? Que você consegue trabalhar para que ele se realize. E o que a gente pensar atrai. A gente, tanto que, tipo assim, questão da gente dar, vamos supor, eu quero dar amor para uma pessoa. Mas e se eu não tiver o amor dentro de mim? Eu não vou ter amor para dar. Porque eu só dou o que eu tenho. Entende? Então, tipo, a gente dá o que tem. Se eu tiver ódio, eu vou dar ódio. Se eu tiver raiva, eu vou dar raiva. Se eu tiver amor, eu vou doar o amor. E assim então, também essa questão de você materializar suas coisas. É você só botar ali a meta
mas que ela seja alcançável também. Tipo, essa carta mesmo, eu já tinha comprado o ingresso para mim participar de um evento da Kenia Gama, lá em São Paulo. E aí lá eu mentalizei lá que... Falei, eu vou subir no palco desse evento, não importa como. Mas eu vou subir lá para essas 3.000 mulheres. Aí, beleza. Teve o evento e lá ela sorteava um brinde, presente e tal. Eu falei, eu vou subir nesse palco, eu vou ganhar um brinde nesse sorteio. E eu tinha ido pra mim assistir o Pastor Cláudio, né? E foi bem na época que estavam trancando as estradas por conta do Bolsonaro, tudo aquela brigaiada que tava. E tinham trancado ali em Sinop, de Cuiabá pra cá. E chegou no sábado, eu falei pra minha colega, cara, eu vou remarcar minha passagem, eu vou embora domingo cedo. E o evento só acabava no domingo à noite, né? Aí remarquei e liguei pro meu esposo e falei, eu acho que eu vou amanhã cedo embora. Aí ele falou, mas você não foi pra assistir tudo? Então fica até o final, né? Eu falei, cara, ele tá falando pra mim ficar até o final. Eu vou ficar, né? Porque tá me incentivando. E realmente era pra mim ficar. Aí eu voltei atrás, falei, não, volta lá, deixa pra domingo. E enfim, no domingo, a Kenia trouxe uma bolsa de Dubai. E ela ia sortear. E eu saí pra ir no banheiro. E aí o pavilhão lá é tudo enorme, né? E eu lembro só assim que eu tava saindo na porta. E ela falou assim, o nome da pessoa começa com a letra J. Mas parece que veio alguma coisa e tampou meu ouvido. E eu fui pro banheiro. E aí nesse meio tempo, era eu a sorteada. Aí as meninas vieram correndo no banheiro. Corre, corre, que você ganhou a bolsa, não sei o que, não sei o que. Aí ela, quando você não tá dentro do espaço, ela sorteia pra outro. Ou pra outro. E aí, as meninas... Não, uma das meninas que eu conheci do Rio de Janeiro, a Flávia, falou, não, aconteceu uma história assim, assim, assim. Foi contar a história, como que tinha acontecido, que eu ia embora e tal. Essa bolsa é pra ela, é dela, não sei o quê. E aí a Kenia perguntou pras meninas, pra todo mundo que tava lá, e aí, sorteia outro ou deixa pra ela? Aí todo mundo gritou, não, é dela, é dela. E eu acho que eu nunca corri tanto na minha vida, e eu, né? Vim correndo do banheiro, subi aquelas escadas sem ar já. Aí a minha colega, essa que eu conheci do Rio, já tinha subido, né, pra receber pra mim. E aí eu subi, ela desceu. Então eu ganhei essa bolsa que ela trouxe de Dubai, né? E subiu no palco. Subi no palco, que é o que eu queria, subir no palco. E aí a Kenia falou assim, cadê a amiga da menina da bolsa? Que eu ainda tava lá, né? Aí a Flávia falou, tô aqui. Ela falou, então sobe de volta aqui. E a Flávia queria fazer um treinamento com a Kenia. Só que ela não estava conseguindo ir naquela época, né? Financeiramente estava com outros planos e não ia conseguir. E aí a Kenia falou para ela, você quer fazer algum treinamento meu? Eu lembro como se fosse hoje, a Flávia caiu de joelho na frente dela, chorando, e falou, eu quero muito. Aí ela falou, então você pode escolher o que você quiser fazer. Então eu falo assim, como que você ajudar uma pessoa, você recebe de volta, né? Então eu falo que tudo que acontece tem que ser como tem que ser. Porque eu ia vir embora, ela precisava muito emocionalmente fazer um treinamento assim, e eu queria subir no palco, né, para mim ter essa experiência. Eu ganhei uma bolsa que ela trouxe especialmente de lá para fazer o sorteio, e minha amiga conseguiu fazer então o treinamento. Então, para você ver como que tudo que você imagina, que você cria, você consegue realizar, né? E nesse mesmo tempo eu vim do treinamento e aconteceu algo que na verdade eu nunca imaginei. Eu nem cheguei em casa, eu estava em Juína, voltando, e recebi um convite da editora SAF de Brasília para mim participar como coautora de um livro, né? E aí eu li aquilo e falei, não, isso é golpe, só pode, né?
Eu escrever? Mas, enfim, perguntei para uma amiga minha que é advogada, falou, não, já que realmente essa editora existe e tal, pode fazer que é certo. Aí eu vindo de um treinamento onde eu tava no auge do meu emocional, assim, a ponto de gritar, né, de transformado e tal. E o meu professor lá, o mestre Massaro, né, que é o treinador lá, o Massaro Gata, ele falou, a oportunidade ela passa uma vez, se você não agarra, outro pega. E eu lembrei daquilo na hora, eu falei, cara, eu tinha que conversar com meu esposo, e eles ali tem que fechar até tal hora. E eu falei, cara, é agora ou nunca. E a oportunidade tá aí e eu vou pegar. Aí fechei o contrato com eles. Então, participei, né, como coautora do primeiro livro. E que se chama Faça Sua Felicidade. E agora já tá para lançar um outro, que aí é Histórias de Sucesso, segunda edição. Que aí é onde a gente faz uma... É da própria história, né? Então, é onde eu vou contar a minha própria história, resumidamente, porque é um capítulo. Mas, então, é algo assim que... Uma Bíblia. Nossa Senhora! Não, é... E foi assim, então, para mim, o desenvolvimento humano, eu falo que sem o autoconhecimento, eu sobrevivia. E com o autoconhecimento, hoje eu vivo. Né? Porque hoje eu me conheço, eu sei o que me faz bem, o que não faz. E quando eu falo a questão de prioridade, não é egoísmo. Mas sim, você amar a pessoa mais importante da tua vida, que é você mesmo. Porque se eu não me amar, eu não consigo amar ninguém. Então... eu falo que o amor é a única coisa que tem o poder da cura, né? E ele tem que começar por nós mesmos. Porque se eu não me amar, como que eu vou amar meu esposo, meus filhos, né? Então é a questão da gente se conhecer, se amar e se aceitar, porque nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus, então ele sabe o que ele fez para cada um, né? E a gente se respeitar como a gente é e se adaptando, né? Aos poucos e fazer essas mudanças que vão ajudar na nossa vida. Hoje a gente, qualquer plataforma, os multimídias, as propagandas, hoje ela fez com que as pessoas se preocupassem muito mais no ter. E vocês, acho que é prova disso, né? Que quando você debate com uma pessoa que está enraizado nessa cultura já estrutural mesmo do ter, que as pessoas, né, se preocupam mais no ter do que no ser. Sim. Como que você consegue destrinchar isso e fazer com que a pessoa valorize mais o seu ser do que o ter? Então, na verdade, é assim, Zé. O que acontece? Todos nós, a gente carrega uma carga hereditária dos nossos antepassados, né? Que muitas vezes a gente vive uma lealdade com algum dos nossos antepassados e a gente traz essas dores para a nossa própria vida. Então, se eu viver num amor leal, é o amor da dor. Entende? Então, muitas vezes eu tô repetindo um ciclo. Tô repetindo um padrão de algum dos meus antepassados. Pode ser um pai, um tio, uma avó, qualquer um que seja. Então, muitas vezes eu fico com essa dor que pode ser que não seja nem minha. Entende? E se a gente não se conhecer, não entender isso... Você não vai para a vida com força para você desenvolver e ser a pessoa que você veio fazer, desenvolver o seu propósito aqui na Terra, né? Então, é você olhar para você, entender todas as situações que eles viveram. Muitas vezes nós temos problema com os nossos pais e acabamos julgando eles, mas o que eu julgo no meu pai ou na minha mãe é o que eu vejo em mim, né? Então, eu acho que é a gente ter esse olhar e aceitar tudo como foi, tem que ser incluído, tem que ser aceito. E se eu não fazer essa inclusão,
eu não curo. Mas esse E se eu não curar, eu não amo. Esse sentimento, às vezes, ele é intencional. As pessoas não se percebem que tem, por exemplo, a mágoa. A mágoa é um sentimento que, de repente, você não falou, você não verbalizou, mas você sente ele. Então, ele acaba te prejudicando nesse sentido. Sim. Do passado. E até mesmo porque, muitas vezes, pode ser inconsciente, né? Às vezes, uma pessoa, vamos supor, ela quer ter algo que você tem, mas não é nem da intenção dela. Entende? Mas é dela, né? Não é intencional. Então, às vezes, é algo que a gente nem tá pensando que é, né? Nem quis, né? Então, a gente tem que voltar lá na nossa infância, trabalhar toda essa questão. Você hoje, como mentora, você deve ter um mentor ou uma mentora que você se inspira. Você pode citar alguns ou algum? Então, eu venho muito da linha do próprio Instituto de Formação, que é o IFT, né? Então, eu sigo muito numa linha da Bianca Ogata, que é a minha mentora, que é da constelação familiar, do treinamento sistêmico, que é onde eu me identifiquei muito com essa questão. Porque eu acho que se eu não amar, se eu não incluir, eu não curo. Né? Então isso é uma coisa que ela traz muito, é muito uma coisa de alma, de sentimento de verdade, que é algo verdadeiro, né? Essa cura que vem de dentro. Essa cura que você fala não é patologia. Não, é uma cura interna emocional, entende? Que é uma cura que vem de dentro da nossa alma, né? É de você aceitar, você reintegrar, né? Porque tudo que não é amado não é curado. Tanto que é a frase que eles usam muito, né? Que é: eu só posso transformar se eu tiver transformado. E eu só posso curar se eu tiver curado. Então, se eu não olhar pra mim dessa forma e eu não viver o que eu tô querendo passar pros outros, como que eu vou dizer que vai dar certo se eu não vivi? Entende? Então, para mim poder transformar, eu tenho que estar transformada, né? Então, eu tenho que viver aquela ferramenta, aquela dinâmica para mim poder passar, porque daí eu sei que realmente é aquilo lá, ela realmente dá o resultado. E então, eu gosto muito dessa parte da dinâmica, né? E ela é muito profunda, ela mexe muito com o nosso emocional. E também o nosso mestre, que é o pai dela, que é o Masaru Ogata. O Masaru, eu falo que foi o ponto-chave de virada na minha vida particular, eu, Jaque. Porque ele prega muito a questão da congruência. Que eu tenho que ser congruente com o que eu falo. Porque como que eu vou falar para vocês, que se você fizer isso, você vai conseguir chegar no teu objetivo. Tá, mas e aí eu, Jaque? Eu faço isso? Eu sou congruente com isso? Para mim poder falar para outra pessoa seguir? Então, isso mudou muito, muito em relação a mim mesma, que a gente não vai conseguir ser 100%, né? Como ele fala. Mas isso foi uma coisa que me marcou muito, entende? Porque eu preciso ser aquilo ali, eu preciso andar certa para mim poder ensinar aquilo, entende? Porque como que você vai falar, não, ela tá me falando para mim fazer isso, mas ela não faz. E aí? Entendeu? Então é muito disso, é de eu procurar entender o que eu preciso fazer para mim mudar, para mim entender que isso vai dar certo para mim poder passar para você. Então, eu viver e saber que realmente é aquilo. Nas suas falas, você usa muito falar em gerar autoridade. O que é gerar uma autoridade? Gerar autoridade, na verdade, entra nesse meio também, de tipo você fazer o que você fala, entende? E gerar autoridade é você mostrar que realmente aquilo vai dar certo se você seguir aquilo. Você tem como provar que vai dar certo, porque você viveu. Entende? E o autoconhecimento? Não é a mesma coisa do autodidata, não, né? Não. Autoconhecimento é isso. É você se permitir, você olhar com esse olhar para dentro de você. É você buscar
entender sobre a sua história, sobre seus pais, seus avós, seus antepassados, se conhecer, olhar para você e perceber que muito do que você faz, você puxa, você traz deles, você repete, e que eles puderam, que tipo assim, você tem que honrar tudo que eles viveram, muitas coisas que eles abriram mão, né, pra gente estar aqui hoje. Então eu tomar isso tudo, mas eu falo de uma forma tomar com autorresponsabilidade, fazer com que isso gere bons frutos, entende? Que o que eles não puderam fazer, eu consiga fazer. Porque eles vão estar bem se eles verem que eu também tô bem, né? Uhum. No começo do nosso bate-papo, você começou citando alguns projetos que você tem em mente, de algumas coisas que você está concluindo. Vamos falar um pouco, então, sobre esses seus projetos, né? Como é que eu faço para obter a mentoria? Então, eu estou desenvolvendo esse método, né, que vai ser a mentoria, que é onde a gente vai trabalhar, então, essa questão da conexão, da prioridade, através dos cinco círculos do... 5 ordens do amor, né? E então ali a gente trabalha a questão da ordem, de você ver da onde você veio, o que você tá fazendo, se você tá fora do lugar. Porque para mim poder ir para a vida com plenitude, com força, com coragem de tomar isso tudo, eu preciso estar no meu lugar de força. Entende? Então, ali a gente vai trabalhar esses pilares de você se conectar, se priorizar, se conhecer e se amar para poder transbordar para outras pessoas. E aí a gente usa dinâmica, ferramentas diretamente a esse sentido, né? E esse é um dos projetos. Aí tem o outro projeto que eu desenvolvo, que é voluntário, com as professoras da PAI, que até eu vim de lá agora. E a gente trabalha também toda essa questão. Aí tem também a dona Jane Bigaton, a professora Loiri, estão desenvolvendo o Clube das Mães, né, da PAI, que esse também é um voluntário meu, que a gente também trabalha a questão do emocional delas. E aí, eu também estou montando agora um workshop que vai ser vivencial, que é com dinâmicas e vivências ali presencial, né? Porque eu gosto muito do presencial, porque foi o que realmente me ajudou a mudar a minha vida. Porque a dinâmica, ela faz você sentir e colocar para fora aquilo lá, né? Então, vai ser 5 horas de vivência, né? Uhum. E esse é um pouquinho mais restrito, poucas pessoas, mas, porém, é a abertura do caminho. E aí também tem a imersão, que vai ser um day trainer, né? Que é um dia inteiro de treinamento, onde a gente vai poder aprofundar mais essa questão sistêmica de conexão com pai, mãe, ancestralidade, para a gente poder entender tudo isso e então chegar nesse conhecimento da nossa própria essência, né? E esse aí vai ser mais pra frente. Primeiro eu vou trabalhar com o workshop, né? Mas também já tá tudo no plano. Com esses trabalhos, assim, pode surgir uma mentora ali no meio? Pode, com certeza. Com certeza. Pra pessoa se descobrir que é aquilo. Com certeza. E a intenção, na verdade, é essa, né, Zé? Porque, tipo assim, o meu projeto até se chama Floresça. Porque eu tenho, assim, que... hoje muitas pessoas se vê como um rival, porque concorrente, entende? E a gente não deve se ver dessa forma, porque onde uma floresce, você consegue florescer um jardim, e se uma estiver bem e as outras todas começarem a ir bem, tudo vai fluir melhor. É resultado de um trabalho. Exatamente, porque tipo assim, eu acho que o mundo tá precisando mais de energia boa. Tanto que nós estamos vivendo, acho que uma guerra espiritual, não é nem física, né? E então a gente poder emanar mais esse lado positivo, de não ficar focando muito só no problema, vendo coisa ruim e mentalizar coisas boas para emanar essa energia boa para o mundo, né? Então eu acredito muito nisso de... Eu quero muito também que essas mulheres que vierem até a mim, que elas consigam ir para o mundo e também desabrochar, né? E ser essa flor e poder contagiar outras e outras mulheres para aumentar cada vez mais isso. E o seu esposo?
Como é que ele participa? Então, meu esposo... Qual o trabalho dele nessa sua vida? O meu esposo, a gente trabalha junto já tem... Eu fiquei 1 ano e meio, uns 14 anos que a gente trabalha junto, 24 horas a gente passa junto, né? Ele canaliza também esse espírito que você tem? Aos poucos ele vai entrando, né? Aos poucos ele vai entrando na onda. Porque eu acho que assim, a gente deve respeitar o tempo de todo mundo, né? Cada um tem o seu. Eu despertei, mas às vezes pode ser que ele demore um pouco mais. Mas ele já tá aceitando, né? Tá entendendo mais. Mas ele respeita, entende? Ele não se impõe. Não faz, não. Só que ele tem um certo receio, né? Porque pode ser que seja meu ponto de vista, mas pode ser que ele esteja até medo de eu largar ali, né? Porque a gente tem aquele trabalho conjunto, eu e ele. E a gente tem essa parceria desde que a gente casou. Ela veio tão longe, ela não vai largar tão fácil. Não. E eu falo assim, a gente passa o fim de semana sempre junto. Ele vai pra fazenda, pro sítio, eu vou junto. É sempre junto, entende? Desde que a gente casou é sempre assim. E eu não fico na rua pra sair e ele vai pra lá, não. É sempre junto. Então, a gente trabalha junto, fim de semana a gente vai junto. E aí eu tenho, então, esse serviço que é a parte meu, que é meu propósito, né? Então, aos poucos, ele vai... Vai participando. Você falou mais de uns projetos que vai acontecer hoje. O que você faz nesse sentido? Desses temas que você citou aqui. Hoje que você já vem fazendo. Já vem atendendo, já vem fazendo mentoria. Você usa muito a internet. Como é que tá? Como é que é? Então, a internet hoje, na verdade, ela virou uma ferramenta, né? Que você consegue abranger mais pessoas, né? Porque o individual, você... É diferente. Individual, você trabalha totalmente a questão daquela pessoa. E a mentoria, não. Você pega várias pessoas com aquele mesmo sintoma, entende? E aí, todo mundo que se identificar vai acolher. Então, você consegue trabalhar várias pessoas. Mas o individual, ele trabalha focado no problema individual de cada pessoa, né? Você trabalha com individual também? Sim, é o atendimento individual presencial, né? Individual presencial. Então, para quem que estiver interessado, né, em seus serviços... Isso. Qual é o sintoma que eu sinto que eu preciso procurar? Tipo assim, é uma busca individual de cada pessoa. Muitos pode ser por ansiedade, outros porque, que nem o coaching, vamos supor. Eu tô com um projeto, mas eu não sei desenvolver ele para mim chegar no estado desejado que eu quero, para mim concluir. Porém, tudo que você precisa está dentro de você, mas você não consegue acessar isso. Então, o meu papel nesse setor é exatamente isso. Ouvir você, reafirmar para você o que você mesmo já sabe, só que você não consegue fazer a rota, entendeu? Mas você já chegou da indicação, falou, não, eu não consigo resolver seu problema, você tem que procurar um psicólogo. Não, tem casos e casos, né? Tipo uma depressão que é caso de psicólogo, é questão de você tomar um medicamento, tem várias e várias situações, né? Então o meu eu já não é sua área. Aprofundo isso, entende? É mais a terapia de você se conhecer, de montar um projeto, de você conseguir superar trauma, mas em questão sistêmica emocional, entende? Mas você consegue identificar uma pessoa que está meio avançado? Consegue. A gente tem várias ferramentas, né, que a gente trabalha para poder descobrir isso, né? Mesmo assim, né? Trabalha a raiva, trabalha o medo, trabalha a depressão, ansiedade, trabalha todas as questões, né? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem aqui, use essa câmera aqui, para as mulheres que estão ouvindo, falar um pouquinho sobre seu trabalho e faz um chamamento. Então, eu queria convidar todas vocês, mulheres, que até terça-feira que vem eu estou encerrando um grupo de mentoria VIP que eu desenvolvi, onde eu estou fazendo 4 mentorias totalmente
de presente para vocês, para mais ou menos identificar como que é o processo e ter esse conhecimento sobre o meu trabalho. Eu encerro essa turma, mas já também vou estar abrindo outra turma. Eu vou abrir mais uma turma para mentoria, que serão quatro mentorias, então, uma semanal. E é isso, é você se permitir, se conhecer, entrar nesse labirinto que é o nosso interior, né? E se redescobrir, porque muitas vezes a gente não se conhece. Então, você se permitir se conhecer, se conectar com sua essência e se priorizar para então você florescer e aprender sobre esse verdadeiro amor que você tem dentro de você mesma. E quando você conseguir atingir esse amor, você então consegue resplandecer isso para as outras pessoas que convivem com você. E automaticamente você acaba ajudando outras pessoas também a começar a enxergar isso e se transformar numa pessoa que vai ter uma vida mais plena. Então, eu convido vocês a participar dessa mentoria, que é fantástica, onde a gente aborda algumas situações que vai ser a abertura para onde a gente depois conclui com essa... que tem essa mentoria, que daí é a Floresça, né? E aí o workshop e a imersão. E também tem o individual. Então, eu estou à disposição. Quem tiver interesse, pode me procurar. Pois é, inclusive você também tem a página lá no Instagram, né? Que você de vez em quando deixa algum recadinho lá pro pessoal, né? Uma palavra de conforto. Isso, todos os dias a gente faz postagem lá, né? Sobre alguns temas. E então, quem quiser, vai lá, busca lá, jaqueschirmer.mentora e clica lá que você vai gostar dos conteúdos que tá sendo colocado lá. Muito bem, foi um bate-papo muito legal, gostei bastante de ter falado com você, tá? Obrigada. Valeu a pena esperar. Eu quero te agradecer por ter aceitado esse convite, para a gente falar um pouquinho da sua vida e passar um pouquinho desse seu trabalho, desse seu projeto, que vem ajudando muitas pessoas, que continue assim, com esse autoestima elevado, que consiga transmitir, né, um exemplo de vida que você já teve e também de conhecimentos que você sempre está buscando para passar para frente. É isso, eu também queria agradecer pelo convite, por poder compartilhar um pouco de tudo isso, né, com as pessoas, porque eu acho que hoje é uma busca incessante do ser humano por se conhecer, por se entender, porque o mundo está vivendo um caos, né? Nós estamos num caos que ninguém mais entende ninguém mais tem aquele sentimento de empatia, de se colocar no lugar do outro, é muito julgamento, muita cobrança. E isso tudo, muitas vezes, o que eu cobro do outro fala sobre mim, né? E não sobre o outro. Então, de eu poder me permitir e as pessoas se permitir, então, né? Fazer essa busca e descobrir que muito do que a gente enxerga no outro e cobra é da gente mesmo. É o espelho, né? É um espelho. Então, eu falo que o autoconhecimento é vida. Pois é, gente. Olha, o Pode Contar Tudo tá encerrando, mas segunda-feira a gente tá de volta, na outra segunda. E só relembrando para você que ao decorrer da semana são vários cortes que vai estar acontecendo lá no Instagram. Você pode acompanhar através do compartilhamento da mentora aqui. E no meu Instagram também, lá do Pode Contar Tudo. Quero agradecer a Claudemíria, né, que esteve aqui fazendo os cortes e a parte técnica, agradecendo a Webnet Internet. Gente, um forte abraço, valeu, muito obrigado mesmo para você que compartilha, você que curte, você que assiste. Aquele abraço, um beijo do Zé. Valeu, tchau. Obrigada.